E aí, pessoal, já aqui no nosso terceiro e-book, nós vamos falar agora sobre o termo de abertura de projeto. Já falamos inicialmente sobre o ambiente corporativo no primeiro e-book. No segundo falamos sobre os stakeholders, sobre as partes interessadas no projeto. E agora nós vamos falar sobre o termo de abertura de projetos, ok? Então vamos lá modelar esse nosso gerenciamento de projetos. Então vamos lá, neste e-book nós vamos apresentar o termo de abertura do projeto, o TAP, tá? Que é um importante documento que dá o pontapé inicial nas atividades do projeto. Este termo ele será apresentado em um template. Nós vamos também ter, do jeito que nós tivemos um template lá para o registro das partes interessadas, registro e análise dos stakeholders, nós também vamos ter um template aqui para abertura do nosso projeto, para esse termo de abertura do projeto, certo? É um modelo, certo? É um template de modelo e quando você for aplicar lá aí no seu projeto, logicamente você vai colocar alguma peculiaridade, algo a mais que você ache interessante, tá? Então vamos sempre lembrando aqui que tudo isso a gente está fazendo com base lá no nosso guia PMBOK, beleza? Então, vamos abrir aí as cortinas, né? E começar esse nosso projeto. Então, vamos, para iniciar esse nosso projeto, eu preciso que vocês saibam, vocês compreendam o que é o TAP, o que é o termo de abertura de projeto. Então, segundo o guia PMBOK, né, na sua 6ª edição, ela diz o seguinte: o termo de abertura de projeto é um documento emitido pelo patrocinador do projeto que autoriza formalmente a sua existência e fornece ao gerente de projetos a autoridade para aplicar recursos organizacionais naquela atividade de projeto, certo? Então essa é a definição do PMBOK, onde eu vou ter a assinatura do meu patrocinador e aí sim você pode, como gestor de projeto, começar a utilizar os recursos para aquele projeto, para a execução do projeto, ok? Então, como é que eu posso desenvolver esse termo de abertura de projeto? Outro questionamento básico, tá? Que nós já vamos responder aqui. Então, para desenvolver o TAP, é preciso identificar todas as informações disponíveis acerca do projeto que está sendo criado. Os principais benefícios desse processo incluem o fornecimento de um vínculo direto entre o projeto e os objetivos estratégicos da organização, tá? Ele acaba por criar um registro formal de projeto e vai demonstrar de forma um compromisso dessa organização com o projeto, ok? No PMBOK, o que foi que eu trouxe aqui para esse nosso e-book? Eu trouxe lá do PMBOK essa relação de como se faz esse termo de abertura. Então, para o guia PMBOK da 6ª edição, o processo de desenvolvimento passa por algumas etapas, que são as entradas, certo? Primeira etapa de entradas, segunda etapa de ferramentas e técnicas que eu vou utilizar, certo? E as saídas vão ser o próprio termo ajustado, lógico, a cada tipo de projeto, certo? Então, nas minhas entradas, o que é que eu vou ter? Posso ter documentos de negócios, posso ter acordos, posso ter fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais, como está listado aí para vocês, certo? Quais são as ferramentas e técnicas? Opinião especializada, eu vou ter que coletar os dados, vou ter que utilizar de habilidades interpessoais e de equipe, vou ter que fazer reuniões, certo? Tudo isso para quê? Para que saia um termo de abertura de projeto e para que eu tenha o registro também das premissas desse meu projeto, certo? Então essa relação que nós temos e nós vamos detalhar isso aqui, certo? Vamos detalhar porque no nosso template já é o lançamento ali já final do nosso termo de abertura de projeto. Mas antes disso eu tenho que ter informações sobre aquele projeto, certo? Por exemplo, a atividade que eu passei para vocês,
que era essa do termo, da elaboração do termo. Para vocês fazerem esse preenchimento, vocês foram lá e coletaram informações daquele projeto para se preencher. Então aqui da mesma forma, entende? Eu estou fazendo a elaboração do termo e para eu fazer essa elaboração eu preciso de informações. Aí eu vou lá e verifico quais são os meus documentos de negócio, quais são os acordos que tem feito entre as organizações, quais são os fatores ambientais da empresa, quais são os ativos e processos organizacionais da empresa, certo? Tudo isso. Bacana? Então vamos para a parte das entradas. Detalhar um pouco. Os documentos de negócios, que é essa primeira parte aqui, ó, documentos de negócio, está aqui em entradas. Os documentos de negócio geralmente são os business case, tá? E plano de benefícios. Business case são algumas relações de negócios, de casos de negócios que foram já feitos, negócios similares, por exemplo, tá? Algo que eu possa referenciar àquele meu projeto. E o plano de negócio, plano de benefícios. Plano de benefícios é verificar quais são os benefícios que podem ser gerados ali por aquele projeto, certo? Então, estes documentos são desenvolvidos antes do projeto, porém pode sofrer revisões periodicamente. São fontes de informações sobre os objetivos do projeto e como o projeto contribuirá para os objetivos de negócio. Então, veja só, falando de documentos de negócios, entenda que eu tenho uma organização, que é um negócio completo, tá? E eu posso ter dentro dessa organização, dentro desse negócio, alguns projetos. Então, de que forma aquele projeto individual vai contribuir para o sucesso do meu negócio, certo? Então, é isso que está sendo colocado aqui nessa primeira parte do texto. Ok? Vamos falar sobre o acordo, os acordos, que é essa segunda entrada aqui, ó. Os acordos são usados para definir as intenções iniciais de um projeto. Estes acordos eles podem se configurar como contratos, como memorandos, cartas de contrato, cartas de intenção, algo que tenha essa relação contratual. Ou até um acordo verbal ou e-mails que foram trocados entre as organizações, né, que desejam esse projeto. Ok? Então, seguindo ainda em entradas, nós temos os fatores ambientais da empresa, que elas podem influenciar o processo de desenvolvimento do TAP, certo? Quais são eles? Exigências de padrões governamentais ou do setor, requisitos e ou restrições legais e regulatórios, tá? Dependendo do negócio, né, nós temos as regras para cada tipo de atividade, condições de mercado, cultura organizacional e clima político e também as expectativas das partes interessadas. Então aqui é uma avaliação geral de cenário, certo? Outro ponto de entrada são os ativos e processos organizacionais que podem influenciar no processo de desenvolvimento desse TAP. Quais são? As políticas, os processos e procedimentos existentes na empresa, de como ela já executa as suas tarefas, né, dentro da organização. A estrutura de governança do projeto, o portfólio, o programa da organização, em que local aquele projeto está atrelado dentro do programa, dentro do portfólio. Então, tudo isso pode também interferir nessa relação de desenvolvimento do TAP. Ok? Então, agora nós, passando essa parte das entradas, a gente vem agora para a parte das técnicas, certo? E técnicas e ferramentas. Nós vamos passar também por essa etapa agora. Então vamos lá. Entre as ferramentas e técnicas utilizadas para o desenvolvimento do termo de abertura do projeto, nós podemos destacar o uso da opinião especializada, tá? Que é definida como a opinião fornecida baseada em expertise, alguém da equipe ou de fora da equipe que tenha expertise naquele serviço, naquele projeto, que já tenha desenvolvido projetos similares, certo? Então,
tem essa questão de consulta a essas pessoas. Coleta de dados, elas podem ser feitas por utilização de técnicas de brainstorm, grupo de discussão, alguma entrevista. Então, para o desenvolvimento do TAP, eu também posso aplicar algumas dessas técnicas. Aí, outras ferramentas e técnicas, habilidades interpessoais e de equipe, certo? Então, são importantes nesse momento e pode ser usada geralmente para gerenciamento de conflitos. Esses conflitos aqui vão existir em todos os projetos. E esses conflitos são baseados naquela relação das partes interessadas, certo? Então, essa relação de habilidade interpessoal e de equipe, elas vão ficar mais visíveis nesse gerenciamento de conflitos, especialmente para ajudar a alinhar as partes interessadas quanto aos objetivos frente àquele projeto. E eu tenho que ter também, entre ferramentas e técnicas, uma habilidade de se gerenciar reuniões, tá? Estou dentro de um projeto que tem várias informações e que eu tenho que reunir essas partes interessadas, esses grupos, essa equipe de desenvolvimento e fazer com que eu consiga coletar as informações da forma mais objetiva possível, né? E uma informação mais limpa possível também. E depois aqui a gente já vem para as saídas, né? Que vai ser o próprio termo de abertura, tá? As saídas são o próprio TAP e as premissas, que vão receber detalhamento na sequência do nosso e-book, através do preenchimento do template. Então, quando a gente for preencher o template, a gente já vai detalhar também essa etapa, que faz parte desse modelo que está sendo proposto. Então, tratando agora do modelo, certo? Nosso modelo vai utilizar um template com base na ferramenta 5W2H, tá? Então, é importante ter acesso a esse template que foi desenvolvido no documento de texto, né? Para uma melhor compreensão de cada uma dessas etapas. Mas eu já estou colocando aqui no nosso e-book através da imagem, certo? Então, vai estar exatamente igual. Na primeira parte do nosso template, nós já temos o que? A definição do objetivo, mostra a estrutura, em que estrutura está baseado esse template, e mostra também o controle da necessidade dos controles de revisões. Então, pegando ainda o mesmo exemplo, que é uma casa sustentável, né? Nós vamos mostrar aqui de que forma nós preenchemos, tá certo? Então, primeira parte, objetivo. Qual é o objetivo do TAP, certo? Permitir o start do projeto através de atribuição dos principais responsáveis e documentação dos requisitos iniciais, determinando as principais entregas, premissas e restrições. Esse é o objetivo do TAP, certo? Qual a estrutura? Ferramenta 5W2H. Controle de versões, uma primeira data em que foi emitida essa parte original, se faz sofrendo a revisão, vai colocando aqui abaixo. Então, dando sequência aqui, nós temos o primeiro questionamento da nossa ferramenta 5W2H. Passei pelo objetivo, cheguei aqui no primeiro questionamento, que é o porquê. Porquê da existência desse projeto? Por que é que esse projeto tem que ser desenvolvido? Então, se coloca aqui a justificativa. Essa justificativa que vocês estão vendo é com base na nossa construção da casa ecológica, da casa sustentável, certo? Então, coloca-se essa justificativa e essa justificativa depois é uma justificativa geral, né? E depois eu vou ter as justificativas de forma mais específicas, certo? Os objetivos específicos para essa justificativa, para esse objetivo geral. Então, vou ter os específicos, os mensuráveis, alcançáveis, realistas e temporais, que é a relação dos objetivos SMART, né? Então, quais são os objetivos específicos? Aí tem redução da quantidade de resíduo da obra, redução de emissões, e, né, vai na sequência. Os mensuráveis, aí tem também a relação do mensurável, alcançável, realista e, por fim, o temporal. Nesse temporal vai se dizer quando é
que tem que estar executado aquele projeto, certo? Faz uma relação temporal para isso. Ok? Então aqui eu contextualizo o que é que tem que se ter naquela justificativa. Vocês podem fazer essa leitura, tá certo? E os objetivos SMART. E depois eu venho para o meu segundo questionamento, meu segundo W, né? São 5 W, eu estou no meu segundo agora, que ele me pergunta o quê? O que é que eu estou produzindo? Então acaba sendo o escopo do produto. Então aqui ocorre a descrição do produto ou do serviço. Então é todo descrito aqui e é descrito também quais são os requisitos daquele produto ou daquele serviço. Ok? Seguindo, aí nós temos já o nosso terceiro W, que é quem irá executar, quem são as partes que têm interesse nesse projeto. Então coloca aqui os stakeholders, quem é o meu cliente, quem é a equipe e quais são as demais partes interessadas. Essa parte aqui você já consegue extrair parte dela lá dos stakeholders que já foram feitas as identificações, né, na versão, na parte anterior. Ok? Meu quarto W me pergunta qual a localização, onde será feito. Aí eu coloco aqui onde será desenvolvido esse projeto, tá? Especialmente eu coloco o local final de desenvolvimento desse meu projeto, certo? Então tem um local, por exemplo, eu vou ter projetos de construção civil, eu vou ter desenvolvimento de documentos de projeto e depois eu vou ter a execução propriamente dita do meu projeto. Depois eu já passado os 5 W, eu venho aqui para o meu primeiro H, né, dos 2 Hs. Então, como? Aí eu já venho para o escopo do projeto. E esse aqui merece ainda mais detalhes, certo? Os outros já tem que ser detalhado, esse aqui mais ainda. Então, eu coloco o escopo do projeto, aí detalho todo o escopo do projeto, coloco quais são as restrições daquele meu projeto, o que é que dificulta, quais são as dificuldades que eu tenho, as restrições que eu tenho para seguir com o meu projeto. Se eu tenho uma restrição orçamentária, se eu tenho uma restrição de jornada de trabalho, certo? Se eu tenho uma restrição de tempo de execução, certo? E depois eu venho para as premissas, tá? As premissas é aquela relação de algo que eu tomo como verdade numa fase de planejamento, né? E que ela pode se concretizar ou não no futuro, certo? Eu tenho que ter também esse controle de premissas. Aí eu tenho aqui, relaciono todos os riscos ou os riscos que eu consigo identificar do meu projeto, coloco aqui também. E essa parte também aqui é muito importante, que é a exclusão do projeto ou fora de escopo. Então, nessa exclusão do projeto ou fora de escopo, é importante que se exista, porque em alguns textos, né, existem algumas informações de entrelinhas e no projeto não pode existir dentro dos documentos de projeto. Então, quando eu coloco esse fora de escopo, eu tiro qualquer relação, a qualquer dúvida em referência ao escopo de entrelinhas, de algo que o cliente imaginava que fazia parte do escopo, tá? Mas que realmente não faz. Então, você consegue colocar isso aqui, exatamente aqui nesse ponto. E depois eu venho para a estrutura analítica de projeto. E aí a montagem da EAP, que a gente num próximo momento, já acredito que já no próximo e-book, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa estrutura analítica de projeto. Ok? Vamos repassando aqui, ver o que tem mais para vocês. A relação de risco, aí eu já vinha, né, fazendo essas explicações aqui. Beleza? Então tenho também uma relação. Na verdade, esse é o quinto W, né? Só que ficou numa sequência diferente. Porque é aqui mesmo, é nesse momento que eu tenho que mostrar quando eu vou fazer, certo? Então eu pego aquela minha EAP, a EAP que foi subdividida, e coloco os prazos, né? Então eu coloco os prazos aqui e informo quando é que eu vou iniciar e quando é que eu vou terminar cada relação de pacote de trabalho,
certo? E também o outro H, ele me pergunta por quanto será feito. Então eu coloco a relação de custo também baseada em informações da minha EAP, certo? Alguns resumos da minha EAP mostrando aqui o valor total. Ok? Então, e por fim nós oficializamos a aceitação, né, desses registros, solicitando a assinatura do patrocinador e do gerente do projeto. Eu tendo essas assinaturas, né, do meu termo de abertura de projeto, aí eu estou com o meu TAP concluído e posso iniciar propriamente dito o meu projeto. Tá bom? Então é depois dessa parte que a gente libera aqui para fazer o projeto. Bacana, pessoal? Então, próximo e-book nós já vamos estar tratando sobre AP e vamos tratar um pouco mais sobre outros temas de revisão de escopo, por exemplo, que é muito importante também. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.